Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar do relé de tempo da Coel, AEG, o relé de tempo da Coel. O que é um relé de tempo? É um relé com tempo, basicamente é isso. Então nós temos uma bobina e nós temos o tempo. Nós alimentando essa bobina, após um tempo ele vai chavear essa saída. Então basicamente seria isso. A relé de tempo com pulso na energização e a relé de tempo com retardo na energização. Então nós vamos observar que esse tem as duas funções. Então aqui eu tenho uma chavinha que eu seleciono aqui qual é o tempo que eu quero. Esse relé é de 0,3 a 15 segundos. Então eu tenho a chavinha aqui. Se eu quiser 10 segundos, por exemplo, essa setinha eu coloco na direção do 10 aqui. Então ele tem ele tem um LED aqui. Quando acionar a saída, ele acende esse LED. Aqui ele está mostrando que do 15 para o 16 o contato está fechado. A hora que acionar a saída, vai fechar do 15 para o 18. Então é dessa forma, do 15 para o 16 está fechado. A hora que acionar a saída, vai fechar do 15 para o 18. E nós temos aqui ele especificando a bobina do relé. Então esse relé aqui, nós vamos aqui, que acho que vai ficar mais visível. Eu aumentei um pouco aqui, acho que fica mais visível. Então ele está mostrando aqui. Esse modelo de relé AEG, se eu quiser alimentar ele numa tensão de 94 a 240 volts, eu vou alimentar A1 e A2. Então eu tenho uma tensão lá de 127 volts na máquina. Então se eu alimentar no A1 e A2, ele vai funcionar. Ou tem a opção, se eu quiser alimentar com 220, também vai funcionar, alimentando entre A1 e A2. Ele tem a opção de alimentar com 24 VCA, que seria volts sem corrente alternada, ou 24 VCC, que seria volts sem corrente contínua. Lembrando que aqui o de 94 a 240 é só em alternada só, não é em contínua. Aqui sim, é tanto em contínua quanto alternada. Eu vou alimentar ele com 24 VCC. Eu tenho 24 VCC lá na máquina, então eu alimento entre o B e o A2. Lembrando que essa tensão por exemplo, você vai alimentar com apenas uma, tá pessoal? Eu vou alimentar com 220. Opa, então eu não vou usar o B, eu vou usar o A1 e o A2, tá dizendo aqui, A1 e A2. Eu vou alimentar com 24 VCC. Opa, então eu vou alimentar só o A2 e o B. O A1 vai ficar sem função. Eu vou alimentar entre o A e o B. E aqui a saída que nós mostramos lá, do 15 para o 16 está fechado, do 15 para o 18 está aberto. A hora que acionar a saída, ele abre do 15 para o 16 e ele fecha do 15 para o 18. Então, é essa forma que ele funciona. Então, aqui está a face do relé, a chave aqui que eu uso para selecionar o tempo que eu preciso. Aqui ele está falando da bobina. A1 e A2 eu alimento com 220, aí se eu desejar alimentar com tensão alternada. Se eu for alimentar com 24 VCC ou VAC, eu alimento entre o B e o A2. É dessa forma que funciona. E nós falamos que também ele tem a função de pulso e retardo na energização. Então nós vamos ver aqui nesse modelo AEG que nós estamos falando. Então repare que ele está dizendo aqui, temporizador de retardo E ou pulso G na energização com função selecionável por uma chave na parte de trás do relé. Então na parte de trás do relé tem uma chavinha, aqui a parte de trás do relé tem uma chavinha. Para baixo eu estou selecionando o E, para cima eu estou selecionando o G.
Então é dessa forma que ele funciona. Essa travinha aqui é para ele fixar ele no trilho DIN, que é o trilho lá que vai estar no painel da máquina ou no painel que você vai montar. Então é essa forma que ele funciona. Ele pode ser tanto para retardo quanto para pulso. Então se eu colocar ele na posição E, eu estou selecionando retardo na energização. Se eu colocar ele na posição G, eu estou selecionando pulso na energização. Então vamos voltar lá no relé para nós falarmos sobre essa questão do pulso e do retardo. Então o que acontece? Se eu quiser 10 segundos, vou selecionar 10 segundos aqui. Se eu quiser retardo na energização, o que acontece? Eu coloco 10 segundos, eu vou selecionar o E e vou energizar esse relé. Então ele vai contar 10 segundos, após 10 segundos ele vai acionar a saída. É basicamente dessa forma que ele funciona. Se eu selecionar pulso na energização, então ele vai... a hora que eu alimentar a bobina do relé, ele vai fechar a saída. Vai fechar a saída, vai contar os 10 segundos que eu selecionei e vai cortar o sinal de saída. Então é dessa forma que ele funciona. O pulso na energização, a hora que eu alimento, ele já aciona a saída. Retardo na energização, eu alimento ele, ele conta o tempo que eu selecionei e depois ele aciona a saída. Então é dessa forma que esse relé de tempo funciona. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais.